Romanos capítulo 10, 14 a 21. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, deixá-la aberta para que possamos meditar em mais uma porção do capítulo 10. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 10. Eu queria contar uma história para você, uma história que falou muito ao meu coração. Uma vez um rapaz estudava, era universitário, e o sonho desse rapaz, ele sonhava em levar um amigo na igreja. E ele fez de tudo mesmo, para convencer esse amigo a ir à igreja. Era tudo que ele queria. E foram meses de insistência. Meses. Ele orava a Deus e pedia a Deus uma oportunidade. Até que um dia, uma quarta-feira, o amigo dele disse assim: olha, hoje não tem aula, eu vou lá na sua igreja. Ele não acreditou. Ele ficou sobremaneira feliz de ouvir do amigo dele que o amigo dele iria com ele até a sua igreja. Acontece, irmãos, que naquele dia caiu uma chuva torrencial, uma chuva daquelas que trouxe muita destruição para a cidade, e o pastor da igreja ficou ilhado e não pôde ir à igreja. Ele queria muito, porque ele tinha uma certa dificuldade de pregar, de falar de Jesus, com aquela elocução que muitas pessoas têm, mas ele sabia que se o amigo ouvisse a pregação do pastor dele, alguma coisa iria acontecer. Pois bem, ele vai para a igreja com o seu amigo. Chegando lá, não tinha ninguém na igreja, só um irmão que abriu a igreja. Nem o pastor foi na igreja naquela quarta-feira. Ele disse: meu Deus, logo hoje que eu consegui trazer o meu amigo na igreja, o pastor não vem ninguém. E agora? Aí ele disse: irmão, como vai ser? Quem é que vai pregar? E o irmão disse assim: irmão, não haverá pregação. Eu não sei pregar, irmão. Eu não tenho a menor condições de subir naquele púlpito e pregar. Mas vamos meditar aqui na palavra de Deus, vamos ler um texto bíblico e vamos orar e vamos embora para casa. Meus irmãos, que decepção daquele rapaz. Ele ficou frustrado. Logo hoje, meses, tentando trazer o meu amigo na igreja, e logo hoje não tem culto normal e o pastor não vem. E aí, o irmão pediu para abriu a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 5. Olha só o texto que esse irmão foi ler para aquele amigo dele que estava ali. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Esse foi o texto que aquele irmão leu naquele dia. Aí o irmão fechou a Bíblia, olhou para aquele jogo e disse assim: essa é a vida, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Orou e terminou o culto. Irmãos, aquele rapaz ficou tão desolado, tão entristecido, tão acabrunhado, saiu do banco da igreja com o seu amigo, e ele já estava se preparando para pedir desculpas para o amigo, quando o amigo bateu a mão nos ombros dele e falou assim: rapaz, que palavra foi essa?
observei lá, as pessoas viviam muito tempo, né? E elas morriam. Um viveu 930 anos e morreu, o outro viveu 812 anos e morreu. Rapaz, a morte chega para todo mundo. Eu não vou viver nem 100. Então a morte está pertinho de mim. Rapaz, eu quero esse Deus que você serve aí. Eu quero Deus. Eu tenho que acertar minha vida com Deus. Porque imagina só, a morte pode chegar para mim a qualquer momento, porque eu não vou viver nem 100. Olha que coisa impressionante. Irmão, não é o pastor, não é o irmão que tem o dom da oratória. Quando Paulo diz lá em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não estava brincando. Quando Paulo fala ali, em Romanos 1,16 e 17, a palavra poder é a palavra do grego dunamis, que é a palavra para dinamite. O que uma dinamite faz? Você coloca a dinamite numa pedra gigantesca e ela torna aquela pedra em pedrinhas pequenas, bricas. Ela esmigalha uma rocha gigantesca. É isso que Paulo está dizendo acerca do Evangelho. O Evangelho, quando é pregado com seriedade, com responsabilidade diante de Deus, ele quebra toda a resistência humana e ele opera maravilhas. Então aqui no texto que nós estamos lendo, Paulo, vocês vão se lembrar, no capítulo 10, Paulo, ele está de todas as maneiras, Paulo quer mostrar para o judeu, nós vimos isso semana passada, Paulo quer mostrar para o judeu que ele precisa desse Evangelho. O judeu se mantinha arredio a ele. O judeu, ele não aceitava, em hipótese nenhuma, que ele estava debaixo de condenação, porque ele confiava por deveras na lei de Deus e no cumprimento dela. Era a mesma coisa que se auto-justificar diante de Deus. E Paulo quer mostrar para esse judeu que ele está errado. Ele precisa de Cristo, ele precisa invocar o nome do Senhor. É o que ele fala no versículo 13 do capítulo 10. Ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar a Cristo como Salvador, como Messias, será salvo. E agora, Paulo, ele de alguma forma, de alguma maneira, tentando entender o porquê da rejeição do judeu, e mostrando que não havia desculpas para o judeu, ele vai começar a apresentar agora, dos versículos 14 até o 21, uma série de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já tem a resposta. E ele vai colocar essas perguntas como possibilidades para uma possível explicação da rejeição do judeu à palavra de Deus. Mas para cada uma dessas possibilidades existe uma resposta do próprio Paulo. Então, se ele havia dito no versículo 13, não é? No versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Paulo agora vai começar a investigar e tentar entender por que o judeu não invoca o nome do Senhor. Por isso, lendo esse texto, eu descobri que a grande ideia desse texto é essa. Qual que é a intenção desse texto? Não há justificativas para aquele que ouve a mensagem do Evangelho e a rejeita. E aí Paulo vai dizer o seguinte: se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aí ele começa com as suas perguntas retóricas. Olha só: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É fato que os judeus não creram em Jesus, por isso eles não estavam invocando o nome de Jesus. Aí Paulo faz uma segunda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Será que havia a possibilidade
o judeu não ter ouvido a palavra de Deus era por isso que eles estavam rejeitando a Cristo? E aí Paulo faz outra pergunta retórica: e como ouvirão se não há quem pregue? Será que faltou ao longo da história de Israel pregadores que não pregaram a palavra de Deus para o povo judeu? E aí Paulo faz a outra pergunta retórica: e como pregarão se não forem enviados? Por quê? Paulo vai citar o texto de Isaías, ele vai citar aqui, para que nós possamos entender melhor, não é? Isaías 52, versículo 7. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Deus sempre teve, ao longo da história, pregadores fiéis da sua palavra, em qualquer parte do mundo, onde quer que seja. Embora haja um sem número de pregadores que pregam mentiras para as pessoas, existem muitos pregadores fiéis à palavra de Deus espalhados pela face da terra. E para Israel não foi diferente. Ao longo de toda a história de Israel, Deus sempre teve profetas no meio do povo que não se corrompiam, profetas que anunciavam, que falavam dos dias futuros, que falavam da vinda do Messias, que apresentavam ao povo a possibilidade de se arrependerem e crerem naquele que viria. Por isso, se alguém te perguntar como acontecia a salvação no Antigo Testamento, mediante a fé na promessa de Deus de que o Messias viria. Sempre houve pregadores. Então Paulo, para cada uma dessas perguntas retóricas, ele vai apresentar algumas respostas. Ele vai dizer, mas, versículo 16, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois, novamente, ele vai citar agora Isaías capítulo 53, ele vai citar Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? No meio do povo de Israel, sempre houve aqueles que creram, que se arrependeram, que pediram perdão, mas nem todos creram. A história de Israel, irmão, se parece muito com a história do mundo atual, porque no mundo atual também existem vários pregadores. Nós precisamos retirar do nosso coração a ideia de que somente o pastor deve pregar. O pastor prega na igreja, o pastor alimenta o rebanho, mas a responsabilidade de anunciar o Evangelho também é da igreja de Cristo. Os irmãos precisam pregar o Evangelho, precisam apresentar a palavra de Deus para as pessoas, precisam anunciar o Evangelho para as pessoas, porque através desse Evangelho, que muitas vezes nós mesmos, movidos por uma incredulidade, temos a dificuldade de pregar, porque nós achamos que aquela pessoa é uma pessoa intransponível, um coração inexpugnável, e não vai adiantar nada pregar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai crer. Irmãos, nós nos enganamos com o poder que o Evangelho tem, porque o Evangelho é capaz de fazer coisas inimagináveis. Veja só a história que eu contei para você aqui. Então, sempre houve no povo de Deus, sempre houve, enquanto o mundo existe, desde quando o povo de Deus foi formado, sempre existiram aqueles que creram na palavra de Deus, e sempre haverá. E às vezes uma pessoa que você realmente acha que nunca irá crer, é a que mais crerá. Quando o Evangelho é anunciado com seriedade, o Espírito Santo age. O Espírito Santo não age onde o Evangelho não é pregado. Nós temos que entender o que significa pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é pregar nossas ideias, não é pregar o que eu acho, não é pregar o que eu penso. Evangelho não é pregar igreja, irmão. Não é você simplesmente anunciar a sua igreja como detentora da verdade, porque não é verdade. O Espírito Santo conduzirá as pessoas para a comunidade que Ele quiser. O nosso papel é pregar pro reino e não para a igreja. E existe uma clara diferença, porque às vezes nós pregamos para a igreja. E como é que nós pregamos para a igreja? Nós pregamos para a igreja tentando colocar na mente da pessoa que nós estamos evangelizando
que a solução para a vida dela é vir para a igreja. Você só vai ser curada, você só vai ser liberta, você só vai ser transformada se você participar da minha igreja, no culto tal, no dia tal. Isso é mentira, porque na verdade quem liberta, quem cura, quem transforma, quem modifica, quem abala as estruturas é o Senhor Jesus. Agora, onde a pessoa vai congregar, isso aí é algo que, sinceramente, vamos deixar com Deus. É claro que se a pessoa vier para a nossa comunidade, vai ser muito bom. Mas às vezes você vai pregar para alguém no seu trabalho que vai se identificar com uma outra comunidade. Mas você pregou. Você anunciou o Evangelho. Deixe essa questão de escolher qual comunidade participar com a própria pessoa, porque cada um é responsável diante de si, perante Deus. Então Paulo está dizendo aqui que não foi por falta de pregação, não foi por falta de anúncio, não foi por falta de pessoas serem enviadas, nada disso justifica a incredulidade de Israel. Israel era incrédulo, mesmo tendo diante de si inúmeros pregadores. Parece um paradoxo isso que eu vou dizer para você, mas Israel, na sua ânsia de obedecer a Deus, desobedeceu a Deus, rejeitando a justiça de Deus, rejeitando a Cristo. Eles achavam que a obediência a Deus era apenas o cumprimento de normas e regras, mas eles rejeitam a Cristo, que foi anunciado a eles muito antes de ter vindo ao mundo. Existiam várias profecias messiânicas. Quer ver uma profecia messiânica do Antigo Testamento? Gênesis capítulo 3, versículo 15. É uma profecia messiânica. Quando a mulher peca, o homem peca, Deus começa a chamá-los à responsabilidade. Deus olha para a mulher e diz: colocarei inimizade entre o seu descendente e o teu descendente. Esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus está falando de quem? Do Senhor Jesus, que viria para esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. É uma profecia messiânica. Nós vamos ter no Antigo Testamento, nas histórias de Israel, vários tipos de Cristo, aquilo que a teologia chama de tipologia bíblica. Quer ver um tipo de Cristo no Antigo Testamento? A Arca de Noé. A Arca de Noé é um tipo de Cristo. Todo aquele que está em Cristo está guardado do juízo de Deus. Assim como aquelas 8 pessoas e aqueles animais estavam na arca, sendo guardados do juízo de Deus sobre a terra através do dilúvio, porque um juízo virá. Por isso nós sempre devemos repetir essa máxima: se você está em Cristo, você está livre do juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá. Então a Arca de Noé é um tipo de Cristo. Quer ver outro tipo de Cristo no Antigo Testamento? O sacrifício de Isaac. Quando Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu único filho, ele leva o seu filho até o Monte Moriá, ele deita o seu filho, ele monta um pequeno altar de lenha, deita o seu filho, pega o cutelo, ele iria matar o seu filho e queimá-lo. O holocausto é oferta queimada. Deus havia pedido a Abraão para oferecer o seu filho em holocausto, em sacrifício. Ele iria matar Isaac e incendiar Isaac para Deus. Você duvida que Abraão ia fazer isso? Aí Deus providencia quem? Um carneirinho, um animal que fica preso pelos chifres num arbusto. Abraão pega aquele animal e sacrifica no lugar de Isaac, seu filho, bem próximo da onde, anos mais tarde, Cristo seria crucificado. Olha que coisa interessante, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quando você vai para o tabernáculo que foi erigido, ali começa no livro de Êxodo, você vai ver o tabernáculo sendo erigido. Cada parte do tabernáculo diz respeito a uma atribuição de Cristo. Os pães da proposição, Jesus é o pão da vida. O candelabro com as luzes acesas, Jesus é a luz da vida. A bacia onde os levitas e sacerdotes se lavavam, Jesus é a água que nos limpa, que nos lava do pecado. A arca da aliança com a sua tampa, que era o propiciatório, chamado de propiciatório, ali
entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Ele matava um animal e jogava o sangue por cima daquela tampa, e aí a ira de Deus vinha e consumia aquele sangue que era derramado naquela tampa. Ali tudo era um tipo de Cristo. Então não faltou testemunhas, não faltou pregação para Israel no Antigo Testamento que apontava para Jesus Cristo. Vários e vários profetas, talvez o mais evangélico deles, Isaías, o mais evangélico deles, falando do Messias que viria. Isaías profetiza como ele nasceria, Isaías profetiza como ele viveria, Isaías profetiza como ele morreria. Tudo profetizado por Isaías, principalmente no capítulo 53, os resultados dessa morte. Irmãos, não faltou pregação para Israel no Antigo Testamento, e Paulo está citando isso de maneira muito clara, principalmente aqui com os profetas do Antigo Testamento, Isaías e tantos outros profetas. E aí Paulo continua a sua assertiva, dizendo aqui no texto, Paulo vai ser mais enfático ainda, quando ele vai dizer assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Escute, o cristianismo, a igreja de Cristo, ela surge no ano 33 da era cristã, 33. A carta de Paulo foi escrita no ano 58, ou seja, 25 anos depois que Pentecostes aconteceu. E a igreja de Roma provavelmente foi fundada por pessoas que se converteram no dia de Pentecostes. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. A igreja foi fundada provavelmente por alguém que se converteu lá no dia de Pentecostes. Então, suponhamos, a igreja de Roma já tinha 25 anos. Ou seja, Paulo, lá em Atos 9, quando se converte, ele pega o cristianismo que antes era apenas judaico e leva o cristianismo para o mundo. E em todas as partes do império, todas as partes do mundo, haviam colônias de judeus. E os cristãos pregavam para os judeus. Então os judeus, eles ouviram a palavra de Deus de forma incisiva, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por toda a terra saiu a voz deles. A voz de quem? Dos pregadores, dos profetas, dos apóstolos. Não foi por falta de pregação, mas digo, versículo 19: porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés. Ele vai citar aqui alguns textos muito interessantes. Ele vai citar, por exemplo, Moisés falando em Deuteronômio 32, versículos 21. A partir do versículo 21, ele vai dizer assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Ele vai citar vários textos do Antigo Testamento para usar contra Israel, para dizer que não havia desculpa para a incredulidade de Israel. Por todos os lados, onde possivelmente havia uma justificativa para que Israel rejeitasse a palavra de Deus, havia uma resposta plausível. Não foi por falta de pregação, não foi por falta de testemunhas. A própria palavra de Deus diz, o Senhor diz que Ele colocaria Israel em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, provocaria Israel a ira, mostrando que a palavra de Deus seria pregada em toda a terra. Isaías diz novamente, versículo 20: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Se você ler todo o Antigo Testamento, eu estou relendo a Bíblia novamente, estou agora em 2 Crônicas, capítulo 29, é incrível como Israel rejeitou a Deus no Antigo Testamento, depois de tantas manifestações de Deus a favor de Israel. Queridos irmãos, isso é o cúmulo da ingratidão. Se nós fôssemos pensar em nós aqui, e se eu fosse perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, o que Deus tem feito na sua vida, eu garanto que você ficaria envergonhado. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas conosco. É incrível o que Deus tem feito no meio do seu povo. É incrível.
como Deus tem sido misericordioso conosco, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem nos agraciado. E muitas vezes eu retribuo ao Senhor através da minha ingratidão. Quantas vezes eu negligencio a obra de Deus, eu não respondo com inteireza de coração a obra de Deus. Quantas vezes eu deixo de investir na obra de Deus, quantas vezes eu deixo de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Faça uma análise do que Deus tem feito por você e do que você tem feito para Deus. Quantas vezes, irmãos, eu estou simplesmente fechando o meu coração para aquilo que Deus está falando para mim. Eu simplesmente finjo que não é comigo. Eu fecho meu coração e eu rejeito a palavra de Deus. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes, e você sabe que é verdade, nós, muitas vezes, poderíamos fazer mais para o Senhor, Ele merece mais da nossa parte, e nós não fazemos, e fazemos aquilo que nós sentimos vontade de fazer. Posso dizer uma coisa para você? É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco o que eu tenho feito para o Senhor. Muito pouco. Frente ao que Ele tem feito por mim. Israel foi a mesma coisa. Deus tirou aquele povo do Egito, levou aquele povo para uma terra que manava leite e mel, deu os seus mandamentos, deu a sua lei, cuidou daquele povo, protegeu aquele povo, vencia os inimigos para aquele povo. Foi um povo extremamente abençoado. Mas qual foi a retribuição de Israel? Incredulidade, desobediência, dureza de coração, até que Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos. A disciplina do Senhor é dura, quando ela chega ela é dura, mas não houve outra alternativa. Então, quando Paulo está aqui no versículo de número 14 a 21, Paulo está dizendo: olha, não há desculpa para Israel, não há desculpa. Eles não querem invocar o nome do Senhor, porque na verdade eles não creem no Senhor. Agora, eles não creem no Senhor, não foi por falta de pregadores, não foi por falta de palavra, não foi por falta de profecia. Por toda a terra saiu a voz deles. Eles tiveram profetas. Quantos profetas, inclusive, foram mortos porque falaram a verdade? Foram trancafiados, foram presos porque falaram a verdade diante dos reis. E os reis, dominados pelo ódio, pela ira, porque isso é muito comum, quando alguém não quer corrigir, quando alguém não quer mudar de vida, essa pessoa passa a odiar você, essa pessoa não quer se relacionar com você, essa pessoa te despreza, essa pessoa se afasta de você. Quando não se afasta de você, se afasta da igreja. Você pode observar quantas pessoas se afastam da igreja, se afastam da palavra, elas estão em pecado diante de Deus. E como elas não querem ser confrontadas, não querem ser chamadas à repreensão, não querem ser chamadas à correção, elas se afastam da igreja, se afastam de você, não atendem os seus telefones, não recebem as suas mensagens, não retornam as suas mensagens. Isso está acontecendo comigo agora. Eu estou preocupado com algumas pessoas que se ausentaram da igreja, estão mandando mensagens, quero conversar, quero saber o que está acontecendo, vamos marcar, eu vou na sua casa, e as pessoas não me respondem. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Mas Deus mostra. Deus é fiel. Deus mostra. Uma hora você fica sabendo. E infelizmente, na maioria das vezes, tem pecado por trás, tem rejeição, tem pessoas relutando em corrigir a vida diante de Deus. E a primeira coisa que elas fazem, elas começam a atacar os pregadores, começam a atacar as igrejas, começam a se auto-justificar diante de Deus. Isso foi assim e sempre será. E foi isso que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Quando os profetas chegavam e chamavam os reis a responsabilidade, porque os reis eram cobrados, porque se Israel pecava era por conta do rei. O rei, ele podia levar o povo a obedecer a Deus, ou podia levar o povo a desobedecer a Deus. Aí chegavam os profetas, muitos deles foram mortos, outros foram presos, outros foram capturados. Elias teve que fugir de Acabe. Quando Elias se encontra com Acabe, Acabe olha para Elias e diz assim: és tu perturbador de Israel. Olha só do que Acabe chamou Elias: perturbador de Israel. Mas quem é que estava perturbando Israel? Era Acabe, com a sua idolatria a Baal, com a sua teimosia em obedecer mais a Baal do que o Senhor. Então sempre foi assim, meu querido. Não há desculpa,
Quando o Evangelho é pregado e alguém rejeita o Evangelho, não há desculpa. Nada justifica a não aceitação da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, a partir do versículo 14. Não há desculpa para Israel. Israel ouviu. Eles não creram, mas eles ouviram. Muitos foram enviados a eles. Muitos pregaram. Muitos os chamaram à responsabilidade. E só existe uma maneira, ele vai dizer lá no versículo 17, de se ter fé em Cristo. É através do ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando você prega o Evangelho diante de alguém, você abre a Bíblia, você fala da Bíblia, você fala do poder de Deus, e a pessoa rejeita, não existe desculpa. Não, eu não creio por causa disso. Eu não aceito o Evangelho por conta dessas questões. Não, eu não concordo com isso no Evangelho. Não existe desculpa, sabe por quê? Porque o Evangelho é perfeito. O Evangelho é perfeito. Não há mácula, não há nada no Evangelho que precisa ser corrigido. A falha não está na palavra de Deus, a falha está no indivíduo. E quando alguém não quer compromisso com Deus, ele começa a arranjar desculpas. Desculpas aqui, desculpas acolá. Não vou para a igreja porque não quero compromisso, porque é difícil, porque na igreja é assim, eu gosto de uma igreja mais animada, então vá para uma igreja mais animada, mas a pessoa não vai. Não, mas qualquer hora eu vou aparecer na sua igreja, mas nesse exato momento eu estou com a minha vida muito atarefada. Amigo, Cristo não quer atrapalhar a sua vida. Ele jamais vai atrapalhar a sua vida. Dá para viver a sua vida dentro da direção de Deus. Então não há desculpas. Não havia para Israel e não há desculpas para aqueles que não querem compromisso com Deus. Porque a única maneira de realmente nos realizarmos como seres espirituais é buscando o Senhor. Tem algumas lições aqui, algumas aplicações que eu gostaria de apresentar para você. A primeira aplicação que eu quero pensar com você é o seguinte: precisamos entender que estamos nesse mundo para tornar Cristo conhecido. Não há outra razão. Não há outra razão. Para que você existe? Para que eu existo? Para que nós estamos aqui? Para que a igreja existe? A PIB de Pará de Minas existe nessa cidade para quê? Para realizar casamentos? Para realizar cultos de formatura? Existe para ter um espaço onde as pessoas podem vir e ouvir uma palestra religiosa? Não. Nós estamos aqui para tornar Cristo conhecido. Se nós não conseguirmos fazer isso, vamos fechar as portas. Nossa missão é tornar Cristo conhecido. Somente Cristo. Apenas Cristo. Tudo que acontece aqui, acontece para Cristo. O ministério de louvor está aqui em cima, é para Cristo. Aquelas crianças que estão reunidas lá em cima, é para Cristo. O MCM está aqui toda segunda-feira sim, uma segunda-feira não, é para Cristo. O Ministério de Casais da igreja, que vai trabalhar o ano que vem, vai trabalhar para Cristo. Aquele retiro que está acontecendo lá, há um momento de descontração, mas nós fomos bem enfáticos, nós estamos aqui para crescer diante de Cristo. Tudo deve corroborar para que o nome de Cristo seja anunciado, irmãos. Se não está acontecendo isso, tem algo errado. Igreja não existe, igreja não é trampolim para o sucesso. Igreja não existe para enriquecer pastor, pelo amor de Deus. Igreja não está nesse mundo para poder fazer eventos, para poder beneficiar o ser humano no que tange a sua vida temporal. Igreja não está aqui para dizer: venha para o culto tal que você vai se tornar um patrão, venha para o culto tal que você vai ganhar aquela bolsa na faculdade, venha para o culto tal que você vai conseguir vencer as suas dificuldades em casa. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para falar de Cristo. O que Ele vai fazer ou o que Ele não vai fazer não diz respeito a mim. É Cristo, somente Cristo, ninguém além de Cristo, só Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Então Paulo não tinha outro objetivo diante dele. Paulo estava falando de Cristo, e ele falava para o gentio, e agora ele está falando especificamente para o judeu. Ele está mostrando: Israel, se vocês não crerem em Cristo, vocês serão condenados. Não há desculpa para vocês. Não faltou pregador, não faltou quem anunciasse. Se vocês não invocarem o nome de Cristo,
vocês vão se perder. Quem vai resolver, irmão, o grande problema que é você, que sou eu, que nós somos grandes problemas, quem nos resolve é Cristo. Não é teologia, não é oratória de pastor, não é palestra motivacional. É por isso que eu detesto, e aqui sou eu. Se você discorda, eu respeito e não vou discutir com você por causa disso, mas eu não gosto de livros de autoajuda. Não gosto, porque eu creio na ajuda do alto. É diferente. Agora, livros de autoajuda vão trazer entusiasmos, mas a ajuda que vem do alto traz mudanças. É diferente ou não é? O que você precisa? Você precisa de entusiasmo? Pastor, eu quero algo que me entusiasme. Bom, existem muitos profissionais aí fora que podem se encarregar disso. Você não precisa da igreja. Agora, o que você quer? Você quer uma mudança significativa na sua vida? Quer mudar dentro da sua casa? Quer mudar os seus relacionamentos? Quer mudar a maneira como você enxerga o mundo e a si mesmo? Quer mudar, uma mudança consistente, uma mudança real? Ah, meu amigo, Cristo pode fazer isso. Ele pode. Nós não podemos, mas Ele pode. A nossa missão aqui é qual? É fazer com que você o conheça. E eu gostaria de ter um feedback de você, principalmente você que está começando na igreja agora, você que está começando a sua caminhada. Se você puder nos dar um feedback, eu vou te agradecer. Pastor, fique tranquilo, estamos conhecendo Cristo. Amém, glória a Deus. Agora, se vocês não estão entendendo a mensagem, não estão conseguindo ver Cristo em nós, fale comigo, porque nós vamos ter que conversar. Porque eu me preocupo com isso. As pessoas estão vendo Cristo em nós, as pessoas estão ouvindo de Cristo através de nós. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo: devemos pregar Cristo. Devemos pregar Cristo. Qualquer outra mensagem é totalmente descartável. O que foi que Paulo usou aqui no texto para convencer os judeus que não havia desculpa para eles? Ele usou a palavra. Ele citou Isaías, ele citou Deuteronômio, ele usou a palavra o tempo todo. Não pode haver outra mensagem na nossa boca, irmãos. Não pode haver outra mensagem que saia daqui. Não pode haver outra mensagem lá em Ascensão. Não pode haver outra mensagem na igreja de Cristo a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra. Por isso que a reforma protestante trouxe à tona 5 solas, ou seja, 5 coisas, não é? Da reforma protestante. E uma dessas coisas é só escritura, ou seja, somente a escritura. Nada pode ser apresentado na igreja. É por isso, irmãos, que eu sempre falo: saia da nossa boca, seja no louvor, seja no ministério infantil, seja no EBD, seja no púlpito, somente a escritura. Porque falar outras mensagens pode até encher a igreja, mas não enche o Senhor. Eu me atrevo a dizer uma coisa para vocês, e aqui eu falo com muita paz no meu coração: quanto mais fiéis nós formos à palavra de Deus, maior o risco de não crescermos do jeito que queremos. Nós estamos nessa igreja há 3 anos e meio. Antes de mim, estava aqui o pastor Anderson José de Oliveira, um irmão em Cristo, alguém que amamos. E ele, um pregador exímio, fiel das Escrituras. Aí chegou o pastor Alex, que também tinha essa visão, e nós temos procurado, com muita humildade eu falo isso, temos procurado ser fiéis às Escrituras. Aí você olha a igreja nunca ela esgota os lugares, sempre tem lugar vazio na igreja, ainda não chegamos lá, não sei quando chegaremos. 38 anos. 38 anos. Eu sonho. Não sei se eu vou conseguir ver esse sonho se realizar. Deus sabe. Mas eu sonho
em ver essa igreja tão cheia de gente que talvez seria necessário construir uma galeria aqui. Mas uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que a palavra faz. E quando a palavra é pregada com seriedade, nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer aceitar. Aí muitas pessoas saem da igreja e vão para outras igrejas onde a palavra é menos impactante, onde elas saem do culto realmente flutuando nas nuvens. Irmãos, eu ouvi isso de uma pessoa. Eu ouvi isso de uma pessoa. E aqui na igreja, ela não sentia o fogo no coração. Então ela estava saindo da igreja porque ela quer fogo. Ela quer ser incendiada. Bem, às vezes é o contrário. Às vezes a palavra de Deus pregada com veemência não é fogo, não incendeia, joga balde de água fria. É ou não é verdade? Às vezes a palavra de Deus é um balde de água fria nos nossos ânimos. Porque nós achávamos que éramos uma coisa, aí a palavra de Deus diz: você não é nada disso, você é isso. E aqui é um balde de água fria para a gente. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, eu quero convidá-los. Quanto tempo nós ficaremos nessa terra? Não sei, 100 anos, 200 anos? Mas, queridos irmãos, em nome de Jesus, queridos, nunca abramos mão dessa máxima. Que isso seja uma marca registrada, uma característica dessa igreja. Queremos sempre ter como mensagem na nossa boca a palavra de Deus. Não permita que outro tipo de proposta invada o coração de vocês. Porque se nós colocarmos lá fora, isso eu garanto, se nós colocarmos lá fora grande concentração de curas e milagres e prodígios, à noite, irmão Toninho, nós vamos ter que arrumar cadeira emprestada. Eu garanto isso para vocês. Me deem 15 dias, se vocês quiserem. Me deem 15 dias. E eu faço essa igreja sair gente pela janela. Se vocês quiserem. Mas não me peçam isso, por favor. Mas é ou não é verdade? Vamos colocar lá fora grande realização de milagres. Vamos chamar um ex qualquer coisa para pregar aqui? Vocês vão ver, vai sair gente pela janela, porque as pessoas não querem essa mensagem. Essa mensagem machuca. Por isso que a palavra de Deus, ela é chamada de espada. Qual é o único artefato de ataque na armadura? A espada. A espada é que fere. A espada é que perfura, a espada é que mata. Por isso Charles Spurgeon diz o seguinte: prefira o evangelho que machuca, o evangelho que faz sangrar, o evangelho que abre feridas, porque é esse evangelho que te dará a vida de novo. Não tem outra mensagem. Irmã Ragnar, não tem outra mensagem no louvor, é a palavra. Líderes aí, irmãos do ministério infantil, não pode ter outra mensagem, é a palavra. Dani, não pode ter outra mensagem no MCN, é a palavra. Lila, Lucas, no ministério de casais, é a palavra. Não pode ter outra mensagem no corpo diaconal. Não pode ter outra mensagem no curso Homem ao Máximo, Mulher Única. É sempre a palavra. É essa palavra, irmãos, que vai balançar as estruturas do ser humano. Mais pessoas vão chegar à nossa igreja, para a glória de Deus. Talvez não chegue na rapidez que queremos, mas mais pessoas vão chegar, como já tem chegado. Nós temos pessoas participando conosco, louvado seja Deus. Mas escute, a mensagem que vocês vão ouvir é sempre uma só. A mensagem da palavra de Deus. Então, qualquer outra mensagem é totalmente descartável. Mas eu aprendo mais uma lição aqui: não haverá desculpas. Cristo está sendo anunciado, porém rejeitado. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Pregue, pregue, pregue. Fale de Cristo, fale da palavra. Eu não quero, eu não posso, eu não concordo. Mas pregue. As palavras das pessoas vão ser sempre essas. Não, não concordo, não é bem assim, isso é discutível, não é bem dessa maneira, não concordo com você. Isso que você vai
mas continue firme, pregue. Vamos pedir ao Espírito Santo que retire de nós essa vaidade de achar que somos nós que vamos plantar e nós que vamos colher, porque não é verdade. Às vezes você planta, mas outro colhe. Paulo vai dizer isso lá em Corinto. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes você vai plantar uma semente hoje e ela vai germinar daqui a 20 anos. Mas nós temos que pregar, porque muitas vezes nós somos imediatistas. Nós queremos pregar, nós queremos plantar, nós queremos regar, nós queremos colher e queremos apresentar para o mundo. Olha só a alma que eu ganhei para Jesus. Nós não ganhamos ninguém para Jesus. Quem ganha alguém para Cristo é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. E vou te dizer uma coisa: quem foi que disse que Deus precisa de mim para ganhar alma para Jesus? Lembra da história aqui do rapazinho que abriu a Bíblia e leu lá em Gênesis 5, o irmão lá da igreja? Leu um texto da palavra de Deus e o rapaz já foi impactado por aquilo. Queridos irmãos, quando eu cheguei para Cristo, quando eu fui para Cristo, eu entrei numa igreja, numa quarta-feira fria de abril de 1988, uma meia dúzia de bancos que tinha umas ripas. Vai ser desconfortável assim, lá em Jerusalém, aquele banco. Um banco difícil de sentar. Por todo lado que você sentava, ele te machucava. Naquela igrejinha simples, com um filtro de barro do lado, uma mesinha de escola, um pastor pregando uma mensagem sobre diaconato, porque ele colocaria 2 diáconos em experiência na igreja. Eu ouvi aquela mensagem e eu bebi de balde daquela mensagem daquele pastor e já saí daquela igreja na quarta-feira convertido. Não houve apelo, não disse quem quer aceitar Jesus, não teve nada disso. Uma mensagem sobre diácono, 1 Timóteo capítulo 3, o pastor falando sobre os pré-requisitos para o diaconato. Eu pergunto para você, o que tem a ver diaconato com Alex, novo convertido, indo na igreja, que vinha de uma tradição religiosa ferrenha? O que tem a ver diaconato comigo? Eu tinha que ouvir o quê? Eu tinha que ouvir falar de salvação, de sacrifício na cruz. Eu tinha que ouvir o pastor fazer um apelo, tocar uma musiquinha de fundo, o pastor fazer apelo, eu ir lá na frente levantar a mão. É o que tinha que acontecer comigo, se Deus fosse óbvio. Mas nós temos que entender que Deus não tem obrigação de ser óbvio. Quando Ele quer agir, Ele age. E Ele não precisa da minha oratória, do meu vocabulário rebuscado. Eu tenho apenas que abrir essa boca e falar do que já está pronto. E o Espírito Santo faz o resto. Então, meu querido irmão, não haverá desculpas. Cristo está sendo anunciado, porém rejeitado. E daí, vamos continuar pregando. Tem mais uma lição aqui que eu quero passar para você. O que estamos fazendo para que Cristo chegue a todos os corações? Talvez esse texto de Paulo aqui, capítulo 10, 14 a 21, é um dos textos mais missionários que existem. Porque Paulo está dizendo uma coisa muito interessante aqui no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós estamos em campanha de missões nacionais, vamos iniciar agora a campanha de missões regionais. E talvez você não tenha um chamado para ir para o campo, ser um missionário, porque não é fácil a vida de um missionário. Os missionários estão lá nos campos, pregando o Evangelho, naquelas cidades difíceis, onde tem uma grande oposição, estão aí, enfrentando perseguições nos países árabes, principalmente, onde ser cristão resulta em morte. Nesses países fechados para o Evangelho, tem muitos missionários nossos pregando o Evangelho, vivendo de forma clandestina. Mas eu não tenho chamado para ir, então o que eu posso fazer? Eu posso contribuir, eu posso orar, eu posso investir na obra missionária, porque se eu estou fazendo isso, com certeza eu estou contribuindo para que o Evangelho, para que Cristo chegue a todos os corações. Irmãos, nós estamos em campanha de missões. Se você não tem um chamado para ir, você pode ir de outras formas. Você pode ir orando, você pode ir contribuindo. Agora, preste atenção nessa frase de Spurgeon, e eu encerro. Veja só, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
Talvez você não tenha chamado para ir lá para o norte do Brasil, mas você pode fazer missões na sua rua. Você pode fazer missões na sua família. Você pode fazer missões na sua escola. Você pode fazer missões ali, tete a tete. Se missões não está presente no nosso coração, se o desejo de pregar para alguém não está presente no nosso coração, nós temos sido impostores. Por isso eu quero conclamar vocês para esse texto de Paulo. É um texto que nos incita a sermos missionários. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos ajude a entender melhor esse texto. Às vezes os textos de Paulo são muito difíceis, mas Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, não tem desculpas, não tem desculpas, não tem desculpas. Eu quero contar uma história e encerro a minha mensagem. Um dia um jovem, ele era estudante de medicina, estudava medicina, e era muito difícil naquele tempo, e ele vendia livros. Ele vendia livros para ajudar a pagar o curso de medicina. E ele então, um dia, não havia vendido nenhum livro, esgotado, já desfalecido de tanta fome, a ponto de desistir do seu curso de medicina, porque ele não estava conseguindo administrar. Ele bateu numa porta, e chegou uma jovem, e ele começou a conversar com aquela jovem, se apresentou, e a jovem disse: olha, no momento eu não preciso de livros, eu não tenho condições de comprá-los, mas eu estou olhando para você, parece que você não está muito bem não. Ele disse: olha, não estou mesmo não, eu estou sem comer o dia todo. E ela disse assim para ele: olha, eu tenho ali, acabei de ferver um copo de leite, você quer um copo de leite para te ajudar? Ele disse: olha, sinceramente eu vou aceitar. Ela foi lá dentro, pegou um copo de leite caprichado para ele. Eu não sei você, mas eu gosto de leite fervido, E ela então encheu aquele copão de leite e deu para ele. Ele bebeu aquele copo de leite, e aquilo foi suficiente para ele recobrar suas forças. E não foi só isso, ele viu que tinha que continuar. E ele continuou com muita dificuldade, se formou um grande neurocirurgião. O tempo passou, muitos anos se passaram. Ele estava no seu escritório, no seu consultório, já formado, já conhecido mundialmente. E aí chega uma pessoa e fala: doutor, nós temos um caso de uma pessoa com uma doença muito grave, e essa pessoa está no quarto tal, no leito tal, o senhor poderia olhá-la, por favor? E o Dr. Howard foi correndo ver, o nome dele era Howard Kelly. Ele foi correndo no quarto, conheceu a pessoa, começaram a conversar, e ele pediu imediatamente alguns exames. E foram feitos todos os exames e constatou-se naquela pessoa uma doença incurável. Praticamente aos olhos da medicina de então. Mas o Dr. Howard, ele era muito conhecido, um homem extraordinário, e ele colocou como missão lutar para conseguir salvar aquela pessoa. E foram 8 meses de tratamento no hospital. 8 meses. Uma luta ininterrupta com aquela pessoa. 8 meses depois, finalmente, eles conseguiram vencer aquela doença. Eles venceram a doença, venceram aquela enfermidade. Aí chegou a hora de pagar a conta. Aquela pessoa disse: como é que eu vou fazer? Eu não tenho um tostão, e a conta desse hospital deve ter ficado altíssima. Chega um envelope para ela. Ela diz: é agora, vou ter que vender tudo que eu tenho, se eu conseguir pagar essa conta. Quando ele abriu, era a fatura, era
a discriminação de tudo que foi gasto com aquela mulher. Irmãos, caríssimo, caríssimo. Ela não teria condições de pagar aquilo nunca, nunca. Só que tinha um outro bilhete. Ela já estava em lágrimas pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu vou sair do hospital, eu vou ser presa, porque eu não tenho como pagar. Ela então pegou o bilhetinho, e tinha um bilhetinho. Quando ela abriu o bilhetinho, estava escrito assim: pago há muitos anos atrás, com um copo de leite. Quem era a pessoa? A menina que havia dado um copo de leite para ele. Ele a reconheceu. Pago há muitos anos atrás, com um copo de leite. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Quando nós chegarmos diante das pessoas e começarmos a mostrar às pessoas que elas são culpadas diante de Deus, e era isso que Paulo queria que o povo judeu entendesse, mas eles não entendiam. Você fala assim: mas já foi pago há muitos anos atrás, com o sangue na cruz. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem que nós devemos ter. Nenhuma outra mensagem deve estar na nossa boca. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por ter falado conosco, obrigado por ter nos instruído da maneira como o Senhor nos instruiu. Permita que não haja na nossa boca, Senhor, nenhuma outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho. Muito obrigado por tudo. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.